Bom dia, Eduarda, tudo bem? Sejam bem-vindos, Eduarda, Heloísa, Renata, sejam todas bem-vindas. Michele também chegando aqui. Oi, Michele, tudo bem? Helenara, Maria, sejam todos bom dia, sejam todos bem-vindos, então. Obrigada por estarem aqui, né, no horário de almoço. No horário de almoço, de vocês nos acompanhando. Olha só que legal, Gabriela também chegando. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Helenara, que legal. Que bom ter a presença de todos vocês aqui conosco também. Com certeza será hoje um meio-dia onde nós vamos poder aproveitar bastante. Doutor Rodrigo já chegando aqui também. Nos conectando aqui. Olá. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu arrumar a câmera aqui que não tá muito bom. Eu não trouxe um suporte aqui, eu tô na delegacia, na hora do almoço, né? Tá me ouvindo e vendo bem? Sim, vendo áudio bom, imagem também. Perfeito. Eu até conversava com os acadêmicos, com alguns hoje pela manhã, e eu dizia, vamos aproveitar bastante, né? Doutor Rodrigo também está abrindo mão do intervalo do descanso de almoço para estar com nós. Perfeito, não, tranquilo. É um prazer sempre poder participar e ajudar de alguma forma, né? Os alunos aí do canal do Direito CETREM e espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui, Daniela. Isso, que bom! Então, mais uma vez, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Agradecemos a sua participação, agradecemos aos nossos estudantes que estão se conectando, nossos amigos. Rafael, seja bem-vindo também, estão todos aqui chegando para acompanhar conosco. E realmente, quando nós falamos de concurso público, sempre parece que brilham os olhinhos dos estudantes, né? É uma área que eles têm bastante realmente admiração e que muitos buscam isso. Por isso que nós pensamos que uma das pessoas mais indicadas para falar um pouco sobre a sua experiência, para falar sobre essa trajetória, que é uma preparação em concurso público, que seria o senhor. Então, para quem está nos acompanhando, Dr. Rodrigo é delegado de Polícia Civil, né? Trabalha aqui em Horizontina e gentilmente, então, aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, dividindo o meio-dia conosco. Então, seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Passo a palavra para você também, se quiser se apresentar mais aos nossos estudantes que estão acompanhando e aos poucos vão chegando aqui também. Então, novamente, muito obrigada por dividir esse meio-dia conosco. Não, tranquilo, tranquilo. É um prazer estar aqui. Aproveitando aqui, né, cliquem aqui no aviãozinho, né, chamem os seus colegas ou amigos que têm interesse aí nessa área do direito, na área de concursos públicos, de cargos públicos. Cliquem aqui, chamem, enviem para o máximo de pessoas que vocês podem, até para que a gente tenha uma interação melhor e que a nossa fala aqui chegue para o máximo possível de pessoas. E cliquem nos coraçãozinhos aí para que haja uma interação orgânica do algoritmo aqui do Instagram. Bom, vamos lá. Novamente, eu sou o Rodrigo Bozetto, atualmente trabalho na Delegacia de Polícia de Horizontina. Inclusive, minha equipe está trabalhando aqui, eu encostei a porta do gabinete para não atrapalhar o serviço de todos, né? Apesar de ser o horário do meio-dia, na Polícia Civil o horário não é algo muito assim rotineiro, né? Então, geralmente quando se tem algo fazendo, se termina e depois vai almoçar, vai lanchar, vai descansar. A gente não tem hora, né? Até isso é bem interessante para quem pensa na carreira policial. Fique preparado, né, para ser chamado a qualquer hora, né? O policial está 24 horas à disposição, porque o crime não tem horário para acontecer, né? As situações não ocorrem durante o horário comercial como muitos outros cargos aí, funções. Então isso é um, digamos assim, um diferencial, né? E outro diferencial da carreira policial é o dinamismo, né? A rotina não faz, a rotina igual, a rotina normal, né, das pessoas não faz parte
da nossa realidade. Então, fiquem atentos para isso. Eu sou aqui da região, né, Daniele? Fazia muito tempo que eu não morava aqui, fazia 25 anos que eu não retornava aqui para a Terra, e por questões pessoais, familiares, resolvi retornar para cá e exercer a minha profissão por aqui, para ter alguns benefícios familiares, né? Ficar próximo dos meus pais por um tempo. É o que eu sempre digo, né? O nosso futuro a gente não tem como prever. E esse coronavírus, né? A Covid-19 tá corroborando isso. Quem há 3 meses pensaria que estaria em casa, né? Em janeiro? Quem é que pensou, né? Quem é que fez esse prognóstico de que nós ficaríamos todos em isolamento, né? Ou pelo menos quem precisa, né? Ou quem pode ficar em isolamento. Porque o que a gente vê hoje é que muitas pessoas não têm como ficar isoladas ad eterno, né? Precisam trabalhar, precisam fazer dinheiro. Nós, policiais, por exemplo, a gente está trabalhando, né? A gente precisa trabalhar. É óbvio que seguindo alguns cuidados, né, necessários, utilizando os EPIs, né? A máscara e coisas do tipo. Mas, bom, não quero fugir do tema, né? Eu não sei qual é a dinâmica, Daniele, que você quer fazer, de pergunta-resposta. Até ontem eu abri uma caixa de perguntas no meu perfil e algumas pessoas fizeram algumas perguntas pontuais, né? Então, não sei qual é que é a dinâmica que tu quer, como é que você quer conduzir essa nossa conversa. Eu gostaria até de responder rapidamente essas perguntas, mas fico à disposição aí do norte da live. Certo. Então, doutor Rodrigo, nós conversávamos com os estudantes e a pergunta que a gente mais recebe deles é: como se preparar para concurso público quando eu ainda estou na faculdade? Quando eu ainda estou estudando. Ah, perfeito. E aí eu comentava com eles, eu disse, esse é um dos melhores momentos que nós estamos tendo, né? Aproveitar esse embalo da faculdade, aproveitar esse embalo que já está, né? De conciliar muitas vezes trabalho com faculdade e começar agora. Porque essa trajetória é algo que nós vamos construindo. Quando nós falamos de preparação em concurso público, eu acredito que não existe uma receita pronta, né? Sim. Existe uma receita pronta. Cada um tem as suas particularidades e nós precisamos ir caminhando em busca disso e às vezes não por um ano, não por 2 anos, por mais tempo, né? Então a persistência também é uma característica que aparece assim, que fica de forma muito presente, né? Então, doutor, eu deixo a palavra para o senhor, se quiser responder aquelas perguntas de ontem. Os acadêmicos, alguns já me diziam que estavam questionando, né? Mas pode também, se o senhor quiser iniciar de outra maneira, não tem problema. Tudo bem. Eles já estão no aguardo, principalmente daquelas perguntas, mas com certeza toda a sua experiência é muito bem-vinda. Até porque eu já dizia em outra oportunidade, né? Eles veem os outros profissionais muitas vezes como uma inspiração. E que bom quando isso acontece, né? Perfeito. Tu sabe, Daniela, que eu já tinha essa vontade de transmitir esse tipo de conhecimento há mais tempo, né? Mas em razão da dinâmica em Porto Alegre, de alguns cargos que eu ocupei, isso era muito difícil. Era bem complicado eu conseguir fazer uma mescla, né? E atender bem esse trabalho que eu estou fazendo agora de forma um pouco mais efetiva. Então, assim, vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar uma fala mais geral para fazer um introito, né, da questão do planejamento, e é bom deixar claro que não existe segredo, não existe invenção de roda, ou um passe mágico, ou uma receita de bolo, né? Isso não existe. O que existe muito é a vontade, a persistência, a disciplina, o foco de quem está estudando. É óbvio que existe uma metodologia, existe todo um planejamento, né, um cronograma de estudo que tem que ser efetivado pelo estudante para que o estudo dele tenha resultado. Senão, se ele não tiver uma metodologia, uma forma de estudo eficaz, ele vai ficar lendo, estudando e não vai ter resultado. Tá? Então, essa pergunta de
estudar já para concurso durante a faculdade, eu vou ser bem sincero, na minha época eu não fiz isso. Por que que eu não fiz? Por que que eu não fiz? E a nossa aula aqui, a nossa conversa aqui, ela vai ser bem informal, tá? Porque eu acho que ela é mais captada por quem ouve, tá? Não vou fazer uma aula fechada, formal, papapá, não. E eu gosto de utilizar exemplos justamente para que as pessoas consigam relembrar de forma mais fácil. Quando eu fazia faculdade, e minha faculdade foi lá em Passo Fundo, cara, eu não pensava em concurso público. Eu pensava em aproveitar minha faculdade. Aproveitar para conhecer novas pessoas, aproveitar para conhecer novos conhecimentos, e aproveitava para curtir a fase da minha vida que eu afirmo assim, é uma das melhores fases da vida, que é a fase ali, sair da adolescência para a fase adulta, né, onde as responsabilidades começam a aparecer de forma mais latente, mas é um período de muito conhecimento, de muita novidade, tudo é muito novo, né? Muitas das pessoas que estão fazendo faculdade, na verdade, nem sabem se é aquilo que querem, né? Isso é um outro ponto, e aqui eu já deixo uma interrogação, né? Como que vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos, esse mundo acadêmico, né? Será que a gente vai continuar nesses moldes? Será que as universidades, as faculdades vão ter que se reinventar? O diploma vai ter o mesmo peso que tem hoje, daqui 10 anos? O diploma hoje tem o mesmo peso que tinha há 20 anos? São perguntas assim que nos fazem pensar bastante, né? Então, estudar para concurso durante a faculdade, olha, eu orientaria, eu daria como sugestão aguardar um tempo, né, de faculdade, esperar pelo menos chegar até a metade. Então, na segunda metade, talvez começar a estudar, porque no início é tudo muito novo. Eu nem sei se eu vou gostar da faculdade de Direito. Eu não sei. Né? Eu não sei se eu vou me adaptar, se eu vou achar interessante. Pode chegar, e eu conheço muitas pessoas que iniciaram a faculdade de Direito e desistiram, pararam, porque não é isso que eu quero. Eu achei que era outra coisa, né? Apesar de eu achar que a faculdade de Direito é uma faculdade que seria interessante todo mundo fazer, porque abre um leque, né, um conhecimento. É muito bom tu ter o conhecimento que o direito passa, não só para exercer a profissão de advogado ou concurso público, para a vida, né? Para a vida. Por exemplo, enquanto cidadão. Então, por exemplo, o curso de filosofia, eu sempre me interessei e nunca fiz. Então, provavelmente eu vá estudar filosofia de forma mais séria em pouco tempo, porque é algo que serve para a vida, né? Serve para a vida. E olha, eu não sou novo, eu devia ter feito isso com 20 e poucos anos, né? Então já vai uma sugestão. Pois bem, estudo para concurso público durante a faculdade, durante a graduação. Eu acho interessante, sim, já se ambientar com a bibliografia mais compilada, né, da área que se quer. Ah, mas qual a área que eu quero? Bom, isso é uma das primeiras decisões que tem que ser tomadas pelo estudante. Afinal de contas, que concurso que eu quero fazer? Qual é a profissão? Agora, eu acho que foi ontem, um seguidor me perguntou, o que é mais pegado, o que é mais difícil, concurso para PRF ou para PF? A pergunta está errada. A pergunta está errada. A pergunta é, o que eu faço para quem me fez a pergunta? Tu quer ser o quê? Tu quer ser policial federal ou tu quer ser policial rodoviário federal? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Polícia Federal é polícia judiciária investigativa. Vai atuar pós-crime. PRF é polícia preventiva no trânsito. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a pessoa já iniciou com a pergunta errada. Mas vem cá, cara, o que tu quer ser? Tu quer ser PRF ou tu quer ser policial federal? Ou tanto faz para ti? Ou tanto faz. Então a pessoa tem que saber o que ela quer primeiro. Não, qual é o concurso mais fácil? Bom, o concurso mais fácil, então, aí vai fazer um concurso de nível médio, tu não precisa nem fazer faculdade. Tem concurso para tudo. Tem concurso para sensorista, isso não é um demérito, mas tem concurso para sensorista, tem concurso para tudo, né? Para várias áreas, em âmbito municipal, estadual, federal. Então, o que tu quer da vida? Primeiro, tu tem que decidir o que tu quer. Eu quero fazer concurso para quê? Para promotor, quero fazer concurso para juiz, eu quero ser defensor público, quero ser policial, quero ser agente de polícia, eu quero ser delegado de polícia. Cara, o leque é gigante e o Brasil ainda é
um solo fértil para concurseiros. Né? A gente tem muito concurso, até pelo tamanho do nosso país. Se isso é bom ou ruim em termos de nação, eu não sei, mas o meu foco aqui é para quem está estudando para concurso. Então, espaço tem. Mas antes de tudo, antes de começar a estudar, vem cá, o que tu quer ser? Tu quer exercer qual função? Ou tu quer, como muitos fazem, eu preciso receber algum salário, né? Eu preciso ter dinheiro para me sustentar, então eu primeiro vou ter uma meta de chegar num concurso um pouco mais simples para eu ganhar X, para daí quando eu ganhar X eu ter condições e tempo de poder estudar para ter X mais 2. Então, para um cargo um pouco mais complexo, isso é um planejamento. Eu, antes de ser delegado, eu fiz concurso para assessor do Ministério Público, passei. Eu passei, fiquei praticamente nenhum tempo, porque quando eu fui chamado para esse concurso, eu recebi a notícia do resultado da segunda fase do concurso para delegado, onde eu estava muito bem colocado, e aí eu resolvi, louco, né? Eu não faria isso hoje de novo, mas eu resolvi pedir exoneração do meu cargo. Na época, até uma promotora, que era minha amiga, ela era meio que minha mãe, assim, ela tinha bem mais idade que eu. Não, Rodrigo, não sai esse salário, tu pode constituir família, blá, 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 tu tá indo do certo para o incerto. E aí eu disse para ela, não, mas eu não sou feliz nesse meu cargo aqui. Isso aqui, na verdade, foi um trampolim. O que eu quero é um cargo onde eu posso tomar decisões, onde eu tenho alguma autonomia. Mas isso é de cada um. Né? Isso é de cada um. Eu tenho um colega de faculdade que passou num concurso em Santa Catarina, meu colega de UPF, e ele trabalha como... o que ele é? Eu acho que ele é oficial do judiciário. É oficial do judiciário. Tá feliz. Ele não tem cargo de chefia, mas o cargo dele propicia a ele uma vida muito boa, muito tranquila, o salário dele é muito bom, e ele chegou num ponto que ele disse, cara, basta isso para mim, eu tô feliz assim, tô realizado, era isso que eu queria. Antes desse cargo, ele tinha passado em vários outros, e foi até chegar no que ele queria. Então não existe um cargo, eu vou fazer concurso só para delegado. Não, eu posso querer fazer concurso para delegado, eu posso fazer concurso para agente da Polícia Civil, eu posso fazer concurso para oficial da Brigada Militar, né? Que são áreas correlatas. O que eu não posso é começar a querer fazer concurso para delegado da Polícia Civil e concurso para advogado da União. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as matérias são muito diversas. O professor está dizendo que não pode. Não, tu pode fazer, não tem problema nenhum. O problema é tu conseguir estudar tudo. Porque as matérias não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, dica, identifique a sua área que tu mais queira trabalhar no futuro, para tu poder estudar matérias correlatas. Então, por exemplo, eu quero fazer o concurso para agente. Várias das matérias do concurso para agente de polícia eu vou poder aproveitar já vou estudar, já vou ter resumo, revisão para o concurso para delegado. Né? Algumas de delegado eu não vou para agente, mas as matérias são parecidas. Elas têm uma simetria. Então, raciocine dessa forma. Eu nunca quis, quando eu estudava para concurso, eu nunca quis área federal. Nunca quis. Mas chegou no segundo ano e meio que eu estava estudando, eu disse, cara, eu vou fazer concurso para delegado federal. Vou fazer, para ver qual é que é. E aí eu estudei 1 mês e meio. Fiz um curso, na época não tinha as aulas online, não era essa facilidade que nós temos hoje. E eu lembro que era muita matéria nova para mim, que eu não estudava, porque não caía nos meus concursos estaduais. Eu fiz concurso para promotor, juiz e para delegado, em âmbito estadual. E aí eu lembro que na área federal era muita coisa diferente. E 1 mês e meio de estudo antes da prova, da primeira prova para delegado federal, eu consegui ver muita coisa, mas não consegui estudar tudo. E eu lembro que eu fiquei por 0,4, era a prova da CESP e UNB, né? Então eram 5 alternativas, tu botava C e E. Se era C e tu colocava E, essa tua que tu errou anulava uma certa tua. Cara, uma prova é uma das provas mais difíceis. Mas é difícil para todo mundo. Tá? Então não é porque era difícil para mim, era difícil para todos. E aí vem, né? O teu concorrente é você mesmo, não os outros. Então para de ficar pensando nos outros. Pare de ficar se comparando com os outros. Se compare a você mesmo. Melhor. Se compare com você ontem. Hoje eu estou melhor que ontem. Beleza, então eu estou progredindo. Faça isso todo dia. Todo santo dia. Tem que ter progressão. E aí é o que tu falou antes, professora. Persistência, consistência. Eu tenho que ter consistência de estudo. Eu tenho que estudar todo dia. Mas e no domingo? Não, tudo bem, pode tirar um dia de descanso, mas lê.
né? Lê algo no domingo, para tu não perder esse hábito, né? Nós precisamos ter, nós, estudantes de direito, graduandos, e em especial concurseiros, a gente precisa criar o hábito da leitura, né? Esse hábito da leitura tem que ser algo colado no nosso cérebro, que a gente tem, se alguém não leu, ainda tem um livro muito bom, O Poder do Hábito. Eu estou com ele na minha mesa, junto com vários outros que eu estou tentando ler o máximo possível, mas a gente tem determinadas deixas, né? A gente escova os dentes todo dia. A gente nem sofre mais por isso, isso é um hábito, né? Então a gente tem, na verdade, uma deixa, né? O que cria um hábito, e aí uma recompensa. Eu escovo os dentes por quê? Porque eu não quero ter cárie, porque eu quero estar com um hálito bom, eu quero ter minha boca legal, então essa é a recompensa, eu tenho uma dentição saudável e bonita, né? E aí eu preciso criar, isso é legal, eu posso criar um hábito para estudar. Então, a minha deixa eu preciso estudar, eu preciso ler. E aí eu crio uma recompensa para essa leitura. Olha, se eu ler todo dia 15 minutos, eu vou me dar tal recompensa. Aí cada um pensa em alguma recompensa. Até isso ficar algo habitual. E aí eu não sofro mais, né? O problema é que no Brasil as pessoas não leem mais. Ninguém mais quer ler, né? Querem só resumo, querem tudo pronto. E querem isso para concurso também. Querem se abraçar num cursinho, numa mentoria, que vai salvar a vida. Não, não funciona assim, pessoal. Não funciona assim. Lamento em informá-los. Passar em concurso exige dedicação e esforço pessoal. Sem esforço pessoal, nada vai acontecer. Isso é batata. E tudo que eu estou falando, viu, Daniela, não serve só para concurso, serve para várias coisas na vida. Exatamente. Algo que eu também sempre relembro os alunos quanto ao tempo de estudo. Alguns dizem assim, prof, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de estudar. E eu sempre ressalto muito com eles que não é a quantidade, não é o tempo de estudo, mas é a qualidade, que nem o senhor dizia. Talvez a partir de agora eu vou me propor que todos os dias, depois que eu voltar da aula, por exemplo, eu vou ler 15 minutos, eu vou revisar a matéria 15 minutos. Esses 15 minutos, eles vão se tornarem um hábito e com o tempo você vai melhorando, né? Você vai aprimorando. Então é a qualidade, a dedicação, o foco naquele momento. Perfeito. E aí vem algo importante para complementar isso, a prioridade. Qual é a tua prioridade? É o estudo ou é o lazer? Então tudo tem tempo, né? Eu sigo um perfil na internet, um cara muito legal a história de vida dele, que é o Ícaro de Carvalho. E ele falou isso numa resposta. Ele falou assim, tá, mas e o lazer? Ele disse, olha, se você não alcançou ainda o que você quer, no máximo tenha 2 horas de lazer por dia. No máximo. Mais que isso, não. Quando tu atingir o que tu quer, estiver tranquilo, bom, aí tu faz o que tu quer. Então, por exemplo, eu tenho muita leitura, muito livro clássico que eu não estou lendo agora, porque eu preciso ler outras coisas. Quando eu chegar e realizar as leituras técnicas que eu necessito fazer, bom, aí eu vou para os clássicos, né? Então, assim, tu falou uma coisa muito legal, 15 minutos. Se eu somar esses 15 minutos na semana, é só fazer o cálculo aí, né? Em 4 dias eu tenho 1 hora de estudo. 1 hora de estudo, né? Então, a minha prioridade é estudar ou olhar Netflix. Porque a gente se parar e pensar, a gente senta a bunda no sofá, desculpe o termo, mas a gente senta no sofá e assiste uma série de 1 hora e o tempo voa, né? Cara, essa 1 hora tu podia ter estudado. Ah, professor, mas que papo chato. Bom, qual é a tua prioridade? Tu quer passar no concurso? Então tem que lembrar do porquê que tu quer passar no concurso. Qual é o motivo? Motivação. Quer passar no concurso por quê? Olha, quero passar no concurso porque eu vou ter eu vou ter uma estabilidade financeira, em princípio, para o resto da vida. Né? Ah, professor, mas a estabilidade não vai cair? Não sei. Hoje não. Hoje ela existe ainda. Não sei se no futuro ela vai terminar ou não. Há um projeto do Paulo Guedes nesse sentido, né? Que ele vai encaminhar na reforma administrativa, que é tipo uma meritocracia. Então, o funcionário vai ser meio que avaliado pela população. Pô, esse cara está trabalhando legal ou não?
Se ele tá, ele adquire a estabilidade. Se não, ele não adquire. Eu acho que se viesse isso para mim hoje, eu ia ficar bem tranquilo, porque eu trabalho de forma séria aqui na Polícia Civil. Então eu não me preocuparia com isso, né? Eu não me preocuparia com isso. Mas não é a nossa realidade atual. A realidade atual é a estabilidade, né? Eu só perco o meu cargo se eu cometer alguma falta administrativa pesada ou algum crime, onde eu vou ser aí exonerado, tá? Bom, vamos lá. Então, voltando à nossa fala, primeira coisa, eu preciso definir o que eu quero. O que eu quero? Qual é o cargo que eu quero exercer no futuro? Ah, eu quero o cargo de delegado de polícia. Bom, então, cara, estuda tudo que tem a ver com polícia civil. As minhas leituras vão ser diferentes, eu vou ter que ter uma visão um pouco mais pró-societária e não pró-réu, né? E aí tem as fases depois do concurso, mas é mais ou menos por aí. Então, definindo qual é o cargo que tu quer, aí sim tu pode iniciar o telefone funcionando aqui na chamada. Inicia a tua preparação, né? Mas de forma light, porque tu está na faculdade. O teu foco primeiro é passar, né? Conseguir se graduar, porque é um pré-requisito até, né? Para determinados cargos eu ter a formação de terceiro grau. Eu preciso ter um bacharelado. Por exemplo, para delegado eu preciso ser bacharel em ciências jurídicas e sociais. Se eu não for, eu já não consigo nem me inscrever no concurso para delegado. Né? Então, a gente tem que ir por partes, né, Daniela? Tem que ir por partes. A gente não pode pular etapas, né? E a questão do trabalho, Dani, que tu falou, eu até fiz uma postagem hoje de manhã sobre isso, sobre como conciliar estudo e trabalho, né? Como que eu concilio isso? E olha que maluco. Quem não trabalha tem o dia inteiro livre entre aspas, né, para estudar, pode daqui a pouco não ter um estudo qualificado, né, e estudar até menos do que quem trabalha. Porque quem trabalha sabe o tempo que pode estudar, então ele vai dar mais valor para aquele tempo e vai se dedicar mais. Então isso é tudo muito relativo e aí a gente volta, né, para o esforço pessoal, muito da pessoa, sem esforço pessoal, sem o querer, né, sem o hábito de estudar e de querer passar no concurso, ela não vai conseguir chegar onde quer. Tá? Basta a gente parar para pensar um minuto e refletir. Será que eu conheço alguém que passou em algum concurso por acaso? Será que eu conheço alguém que passou em um ótimo concurso público sem estudar? Não, né? É uma combinação. Eu preciso desse estudo e eu preciso do meu querer, né? Perfeito. É claro, aí muitas perguntas chegam assim, mas eu preciso ser muito inteligente para passar no concurso? Não precisa. Na verdade, concurso não é minha frase, vários professores falam isso. Ou tu passa ou tu desiste. Não existe o cara que não passou. Mas eu rodei várias provas, ok, cara, mas a tua prova, se tu continuar tentando, se tu continuar te esforçando, tu vai passar. Em algum concurso tu vai passar. Então, ou tu passa ou tu desiste. Né? Não existe uma terceira opção. Não existe não passar. Não, ou tu passou ou tu desistiu. Né? Então, são só essas duas. Que isso fique muito claro. Mentalize o que você quer. Eu quero ser promotora de justiça. Cara, se enxergue como promotor. Se enxergue como promotora. Se enxergue lá no fórum, se enxergue numa sala de audiência, se enxergue no prédio do Ministério Público já trabalhando como promotora. Isso vai acontecer. É só tu te dedicar, seguir o passo a passo, ter uma metodologia, um planejamento, um cronograma, que uma hora vai acontecer. Tá? Que uma hora vai acontecer. É verdade. Outra coisa também que eu gosto muito de ressaltar com os alunos, doutor Rodrigo, é que eles tenham muito cuidado quando eles vão definir qual é a área que eles querem atuar, no seguinte sentido. Muitas das vezes, já no início da faculdade, dizem, é isso que eu quero ser, e aí só olham para aquela atividade. E aí, talvez depois, lá na frente, quando descobrirem o que é a prática, vão ver que aquilo não é o que a pessoa queria. Então, eu sempre digo, pessoal, tenham calma.
É importante nós traçarmos um rumo? Com certeza é. Mas nesse momento da faculdade, tenham calma. Olhem para todas as áreas, olhem para todas as disciplinas Perfeito, como possíveis lugares de trabalho. E aí sim, perfeito. depois que concluir uma graduação, aí segue firme. É aquela área que eu quero, então é em busca daquilo que eu vou. Mas eu sempre Cara, digo, por favor, muito cuidado durante a faculdade. cara, perfeito, perfeito. Olha que legal isso que tu falou, se aplica a mim. Porque eu saí da minha faculdade dizendo, eu vou ser promotor. Eu quero fazer concurso para promotor. Pô, promotor é o máximo. Por quê? Porque as minhas experiências na faculdade estavam no mundo dos promotores. Eu era amigo de 3 promotores e colega de um irmão de uma promotora. Então era o mundo que eu enxergava, né? Era o mundo que eu via. Ah, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E olha que legal. Eu também pensava em ser juiz, porque eu conhecia alguns juízes. Aí, é muita história aqui, eu não posso ficar contando muita história, porque a gente não vai falar de outra coisa. Mas eu fui para Porto Alegre, eu saí de Passo para Porto Alegre com esse foco. Olha, eu vou ser promotor. Ah, Rodrigo, mas olha, ó, tu tá falando que a gente tem que mentalizar e tu não é promotor, então tu é um frustrado. Não, pelo contrário. Talvez não, eu estaria financeiramente melhor. Isso com certeza, né? Com certeza. Porém, quando eu estava em Porto Alegre no primeiro ano, eu conheci um delegado de polícia num cursinho preparatório intensivo na época, tudo presencial. Era uma trabalheira, ônibus, lotação, para ir. E esse cara era delegado e eu estava numa aula de processo civil com ele e ele fez uma pergunta muito legal para o professor. E eu disse, pá, esse cara, pô, legal essa pergunta. Aí nós estávamos no intervalo, eu fui lá, pá, meu, legal tua pergunta, papapá. Comecei a conversar com ele. Eu digo, tá, tu faz o quê, cara? Tu só estuda? Porque eu só estudava, eu não trabalhava. Meu primeiro ano lá em Porto Alegre. Ele disse, não, cara, eu sou delegado de polícia. Eu, pá, delegado de polícia, né? Achava que era uma coisa. Aí eu comecei a conversar com ele sobre a profissão. Eu digo, cara, eu nunca pensei nessa profissão. Olha que legal. Aí fiquei amigo dele. A gente trocou mensagem para falar sobre o concurso, sobre o cargo. E aí eu abri a minha cabeça para esse concurso. Que olha que legal. Quando eu saí, quando eu terminei minha faculdade, tinha terminado o concurso. O último concurso para delegado. Então, de 99, quando eu comecei a iniciar, até 2002, o segundo semestre de 2002, não teve concurso para delegado da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. E no final de 2002 teve e eu fiz. Eu fiz esse concurso e é o concurso que eu acabei passando. Foi o meu primeiro concurso para delegado que eu passei. Passei bem, passei em segundo lugar. E olha que legal, se eu não tivesse aberto a minha cabeça, eu não seria hoje o que eu sou. Ou não, melhor, vamos melhorar essa frase. Eu não estaria hoje onde eu estou. Eu não estaria sentado aqui num gabinete de uma delegacia de polícia conversando contigo. E com um pessoal que, aliás, tem bastante gente aqui, muito legal aqui o pessoal tá. Eu tô vendo que manteve aqui como é que fala? Quem está assistindo a live, nem sei qual é o termo a utilizar. Eu também não sei dizer o nome. Mas assim, o que eu quero frisar, assim, e eu sou um exemplo prático do que tu falou, Daniele. Então, assim, realmente abra sua mente, porque a visão que eu tinha da polícia em geral, não era boa. Não era boa, né? A minha visão não era legal. Não era nada legal. E eu acabei mudando com o tempo, e hoje, há 15 anos dentro da instituição, eu posso afirmar, assim, categoricamente, que eu tinha um preconceito equivocado, né, do trabalho que a Polícia Civil fazia e faz, né? Porque é que nem político, né? A gente fala mal de político, generaliza, porque realmente há vários políticos ruins, que na verdade, se a gente parar e pensar, é o nosso reflexo, né? É o reflexo da sociedade brasileira. Então, na verdade, a gente está criticando, nós estamos fazendo uma autocrítica, né? Uma autocrítica. E às vezes a gente fala que o judiciário, não sei o quê. Olha, tudo é reflexo da nossa sociedade, né? Há juízes bons, há juízes ruins, há delegados bons, ruins, há policial bom, policial ruim, mas isso é tudo dentro de um sistema, né? Melhor esse sistema que não ter nenhum sistema. Mas vamos lá, eu acabei saindo um pouco fora, né, Dani? Não, mas não tem problema. Oi?
Não tem problema nenhum. Tranquilo. Ok, ok. Eu tô vendo, é 12h34. Antes de falar algumas outras coisas, eu vou mencionar aqui as perguntas. São 3 perguntas que vieram na minha caixa de perguntas ali. E a primeira é bem legal. Quais métodos de estudo você utilizou? Na minha época de estudo, eu estudava muito com resumo. Então, eu tinha aula presencial, eu anotava o máximo possível. Aí eu estudava pela doutrina, pela aula e pela jurisprudência, que não é como vocês estudam hoje, ou como tem que ser estudado hoje. A jurisprudência, na minha época, como eu estava em Porto Alegre, eu ia no TJ, fisicamente, eu caminhava até o TJ, parava num balcão, passava as jurisprudências que eu queria e aí eu tirava xerox. Olha que loucura. Eu estudava por esses xerox. Era muito louco. Hoje é só abrir o computador aqui, eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho um livro, eu tô com 2 livros aqui, na verdade. Eu tô segurando, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 livros. Esse Vadimeco aqui tem tudo que eu precisava na época que eu tinha que ir fisicamente para ter acesso a essa informação, esse conteúdo. Hoje se tem tudo em livro, tem tudo na internet, é tudo muito mais fácil, né? Então a metodologia era essa, era acompanhar aulas, leitura, muita leitura, resumo. Eu nunca fui muito bom de resumo, né? Mas é uma das melhores formas, né? Então, o que eu indico hoje de metodologia de estudo? São várias, né? Mas primeiro, vou estudar Estatuto de Desarmamento. Lei seca primeiro, então vai lá na Lei 10.826, lê a lei toda ela. Lê uma vez, mas eu não gravei nada. Lê a lei de novo, aí vai para um artigo, vai para algum livro, assiste uma videoaula, assiste a aula do teu curso, e aí começa a fazer a anotação. Aí faz um resumo, depois desse resumo um pouco maior, faz um resumo menor, e por fim pode fazer um fichamento, pode fazer um mapa mental, pode fazer um flashcard, aí é muito de cada um, que eu não sei, daqui a pouco alguém grava melhor digitando no computador, o outro grava melhor escrevendo. Acredito eu, pelo que eu leio, que escrever exige um pouco mais do nosso cérebro, então as sinapses são um pouquinho mais fortes, então escrever é uma forma de memorização mais eficiente do que digitar. Apesar de ser muito mais fácil digitar, né? Eu não consigo, por exemplo, acompanhar uma aula e anotar tudo. Por 2 motivos. Eu escrevo muito, eu fiquei muito tempo sem escrever, então eu estou retomando isso, me dói a mão, porque a gente cansa, né, de escrever. Mas eu fiquei muito tempo sem escrever. Eu acabei ficando um escravo aqui do notebook, do celular. E isso foi um erro meu. Né? Foi um erro meu. Escrever faz muito bem em termos de gravação da matéria que tu está estudando. E, além de fazer os resumos, muito importante como metodologia são as revisões. Então, eu preciso fazer revisão daquilo que eu estudei, daquilo que eu li, daquilo que eu assisti, ou daquilo que eu ouvi. Senão eu vou perder. Tem estudos, né? A curva do esquecimento, do Edberg, eu me esqueci o nome dele agora. Foi no início do século que ele criou esse estudo, né? Se eu tiver uma aula hoje, amanhã eu vou lembrar 50% dela só. No outro dia eu já começo a ter uma curva de esquecimento. Em um mês eu vou lembrar talvez 2%, 3%. Como é que eu faço para não esquecer o que eu assisti, o que eu ouvi? Eu preciso revisar. Então, revisar o quê? Revisar o quê, Rodrigo? Revisar o meu material. Ou revisar aquela aula. Né? Então, para isso que eu preciso fazer resumo, para eu não precisar perder, entre aspas, né? De novo, 1 hora de aula. Então, o interessante é eu assistir a aula e já fazer anotações, para eu poder revisar só as anotações. Mas eu não consegui com as anotações lembrar. Cara, então volta lá e estuda a aula de novo. E faz um resumo melhor. Até tu chegar num fichamento. Tá? Porque algumas coisas a gente não esquece. A tabuada. Por que a gente não esquece a tabuada? Porque a gente repetiu tanto, que a gente não esquece. Né? Apesar de eu ver hoje muita criança aí que não sabe a tabuada. Né? O que a gente tem de analfabeto funcional é incrível, é preocupante. Né? E eu posso parecer chato, mas não tô nem aí. Né? Eu não tô aqui para agradar ninguém.
eu não estou pedindo seguidor. O meu intuito aqui justamente é dar um clique na cabeça de algumas pessoas, né? Que a vida não é Alice no País das Maravilhas. Né? Se você quer ter sucesso, se você quer se destacar, se você não basta você ser bom. Né? Não basta ser bom. Você tem que ser ótimo, você tem que ter excelência. Postagem que eu fiz ontem. Se eu vou fazer uma prova, eu tenho que ir preparado para uma prova muito difícil. Ah, mas a prova não é difícil. Pô, vai para uma prova difícil, cara. Se tu for preparado para uma prova difícil, ela vai se tornar fácil. Querendo ou não, ela vai se tornar fácil. Porque tu te preparou para algo pior, né? Então, por que não fazer isso se eu quero aprovação, se eu busco aprovação? Tá? Vamos lá. De que forma... Essa pergunta aqui eu vou falar muito rápido, porque ela é um pouco mais para frente, assim, então... Não tem muito sentido também de ficar falando nisso agora. De que forma funciona a prova oral nos concursos? Depende do cargo, né? A prova de delegado, por exemplo, nós temos o edital para a prova de delegado no Paraná. Não vai ter prova oral. Não vai ter prova oral. Olha que legal. Legal ou não, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a prova oral, que é a terceira fase, né? Nós temos a primeira fase objetiva, redação, subjetiva, né? Que é pergunta e resposta, e depois a prova oral. A prova oral tem toda uma metodologia própria que daria uma outra live para a gente conversar sobre o que fazer, o que não fazer, como se preparar, tá? A terceira pergunta é assim, quais matérias focar mais para prestar concurso para perícia, né? Eu botei para perito. Também é uma resposta difícil de ser dada, porque o concurso para o IGP, no Instituto Geral de Perícias aqui, há vários cargos, né? Há cargo para médico. Eu até entrei aqui no site deles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então tem vários cargos, né? Cargo para médico legista, cargo para perito criminal, técnico perito. Então técnico perito tem vários cargos de nível médio. Então depende para o cargo que você quer. Dependendo do cargo, o conteúdo é diverso, né? Então também por aí. O que eu quero, né? Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber se eu tenho a formação básica, né? Para prestar aquele concurso, tá? Então, as perguntas que me foram mandadas foram essas, Daniela. Não sei se tem alguma outra pergunta aí dos teus alunos, ou se alguém está perguntando aqui, eu não estou acompanhando, tá? Eu peço até desculpa, eu não estou acompanhando os comentários aqui do grupo. Eu anotei, se a gente ainda tem um tempinho, eu anotei uma pergunta que antes o Leonardo fez. Leonardo é nosso aluno e até onde eu sei gosta muito da área policial. E aí ele perguntava o seguinte, na sua opinião, vale mais a pena focar em um concurso de um nível mais alto e seguir firme nele, ou então, primeiro, tentar outros concursos que talvez sejam de menor complexidade, talvez a prova seja de menor complexidade, esperar conquistar esse e então partir para um nível mais elevado? Legal. Ótima pergunta. A gente já conversou um pouco sobre isso no início da aula, né? Mas é uma ótima pergunta, porque depende da tua realidade. Né? Por exemplo, eu quando saí de Passo Fundo para ir para Porto Alegre, eu tinha meus pais que me sustentavam. Ah, mas que barbada. Não é barbada. A pressão que eu tinha sobre a minha pessoa era enorme. Mas eu posso me considerar um privilegiado. Porque eu tinha alguém que me sustentava para eu poder full time estudar. Isso que eu fiz. Eu estudei full time. Eu não ficava namorando, eu não ficava dando banda, eu não ficava de bobeira. Rodrigo, mas tu nunca relaxava? Claro que eu relaxava. Mas eu tinha o meu foco no concurso. Então eu foquei num cargo já alto, que era o meu sonho. Né? Que era o meu sonho. Mas aí depende da realidade de cada um. Olha, se eu estou terminando a minha faculdade, eu já trabalho na faculdade porque ninguém me sustenta, cara, eu faria um concurso para um cargo de nível médio, ou um cargo mais simples, né? Mais fácil. Esse fácil é ruim falar, mas com um grau de dificuldade menor, e aí iria galgando, né? E iria subindo a escada aos poucos, tá? Então isso depende muito do teu momento atual, né? Então respeite o teu momento. Mas é muito difícil. Cara, chega de lamentação. Ninguém quer mais ouvir lamentação. Esse mimimi, que não sei o quê. Cara, tu tem 2 braços, tem 2 pernas.
tu enxerga, tu tem saúde, né? Então é o seguinte, velho, baixa a cabeça e estuda. Ah, mas eu preciso dormir, cara, dorme menos. Dorme menos. Dorme menos para tu chegar onde tu quer chegar. Ah, mas é muito difícil. Pô, cara, a vida é uma coisa difícil. A vida não é... Vem cá, a gente não veio aqui para passear. Algumas pessoas vieram, né? Algumas pessoas vieram, né, Daniela? Mas Exato. aí tu para e pensa assim, ah, mas o cara veio, o cara é cheio de dinheiro. Tá, mas vem cá, o teu propósito de vida é só ter dinheiro, né? E quando eu era novinho, era isso. O legal era ter o tênis da marca, estar sempre bem vestido, né? Queria estar... Cara, com o tempo a gente vai vendo, e isso é o bom do tempo, né? A experiência. A gente vai vendo que outras coisas são muito mais importantes. O que o dinheiro tem de bom? Né? Ter dinheiro é bom. Tá? Não vamos ser hipócrita. Ter dinheiro é muito bom. Por quê? Só para poder comprar o que eu quero? Não, não é por isso. O dinheiro traz conforto. Né? Eu consigo ter mais conforto, eu consigo ter uma vida mais confortável. E o dinheiro me traz, em tese, uma liberdade. Né? Ele me proporciona coisas que quem não tem dinheiro não faz. Né? Mas eu não posso só pensar no dinheiro pelo dinheiro. Né? Isso aqui não é aula de coaching, tá? Não sou coach, nada disso. É muito bom ter dinheiro. Né? E a nossa educação, eu não tive educação financeira. Na minha infância, apesar do meu pai me passar algumas coisas de mesada, eu recebia mesada, blá, 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 mas eu não tive uma educação financeira. E eu não tô reclamando disso. Não estou reclamando. Eu comecei a estudar finanças depois que eu fiquei velho. Velho entre aspas, né? Mas depois que eu passei no concurso, eu disse, pá, calma aí, cara, eu tenho um salário todo mês. Pô, eu não posso desperdiçar isso tudo. Eu tenho que sobrar um dinheiro no final do mês, né? E isso eu acho que é uma falha do nosso sistema. Nós teríamos que ter mais educação financeira, né? Para a gente poder administrar melhor o nosso dinheiro nesse mundo de consumo, né? Tudo é consumo, 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 consumo. Então, como é que é o nome do quem fez a pergunta? Leonardo? Leonardo. Leonardo. Assim, ó, Leonardo. Então, falando direto para ti, cara. Se a tua realidade tu necessita trabalhar, faz um concurso mais simples, até porque esse concurso vai servir de experiência, vai servir de base, né, para os teus próximos. Isso é muito importante. Tu ter o conhecimento empírico, a experiência de acordar no dia do concurso, se deslocar para o local da prova. Isso tudo... Eu lembro do meu primeiro concurso, era tudo muito novo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, assim, tu te preocupar, o que eu tenho que levar, eu tenho que levar uma caneta preta, eu tenho que levar um lápis, eu tenho que levar uma caneta azul, eu tenho que levar água, talvez levar um lanche, se o concurso permite, eu tenho que botar um tênis confortável, uma roupa confortável, eu não estou indo para uma festa, eu tenho que estar com 2 despertadores para não perder o horário, blá, 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 entendeu? Então, tudo é experiência, tudo é experiência. Então, a resposta que eu dou para ele é essa, depende da situação, da realidade do momento dele. Uhum. Muito bem, obrigada, doutor. E teve uma outra pergunta que a prof. Maria Cristina, a prof. Também está nos acompanhando, e ela perguntava, na sua época, quanto tempo mais ou menos você estudava por dia? Nossa, quantas horas de... Eu estudava o dia inteiro. Então eu acordava às 8 da manhã, não, acordava antes, acordava às 7 da manhã, aí eu me deslocava, né? Isso era uma outra coisa. Na época eu não tinha muito audiobook, essas coisas. Então, no meu deslocamento, eu não estudava muito. Eu lembro que nesse deslocamento eu tinha fone, eu lembro de ter fone, e aí eu escutava rádio, para dar uma, sabe, dar uma relaxada nesse momento. Então era um momento que eu desligava. Aí eu tinha aula toda manhã, algumas tardes eu tinha, não todas, porque às vezes eu fazia 2 cursos, 2, 3 ao mesmo tempo. Eu sempre tentava estar em algum curso para pegar dica, para ter o network com outros colegas, para trocar ideia. Então eu estudava de manhã, em curso, vinha para casa nas tardes que eu não tinha, eu estudava, e de noite, todas as noites eu estudava. Então eu não tinha uma hora certa de estudo, assim, eu estudava 8 horas por dia. Eu não mensurava, porque o meu dia era estudar.
entendeu? Então eu não tinha preocupação com o trabalho, eu não me preocupava em ganhar dinheiro. A minha preocupação era estudar, né? Ah, mas eu trabalho. Bom, se tu trabalha, então tu precisa fazer um plano. Tu tem que identificar como que é a tua rotina diária, tua rotina semanal, encontrar pontos, vácuos de tempo. Por exemplo, se tu trabalha, tu tem um horário de almoço. Provavelmente deve ser do meio-dia, 1h30, ou do meio-dia às 2h. Quanto tempo tu leva para almoçar? Meia hora? Diminui para 20 minutos. 10, 15 minutos. Tenta cestear. Se tu conseguir, se tiver um local adequado para isso. O que eu estou falando depende muito da pessoa, da rotina. Por isso que a mentoria ela tem que ser personalizada, entendeu, Dani? Porque eu tenho que conversar com o aluno para entender como é que é a rotina dele, né? Então, assim, eu preciso identificar nessas 2 horas ou 1h30, qual é o tempo dessas 2 horas que eu não faço nada. Nesse tempo eu estudo. Ah, como é que eu vou estudar? Vou trazer livro. Cara, é um momento daqui a pouco fazer resolução de questões. Então, te prepara de noite e já leva algumas questões para tu fazer. Quantas questões, professor? Quantas tu conseguir. Se tu conseguir fazer 20 questões em 15 minutos, excelente. Ah, mas é muita questão. Então, faz menos. Faz o que tu consegue. Aí tu vai somando isso na semana, soma no mês, tu vai ver quanta questão tu fez. Então, todo tempo é um tempo precioso para estudar. Ah, mas aí eu vou ter uma estafa cerebral, mental, porque eu não vou parar. Não, mas eu não estou falando para tu parar. Tu vai ter o tempo de almoço, tu vai ter um tempo ali. Aí tu tem que programar esse tempo. Aí tu vai voltar a trabalhar até às 6 da tarde. Se tu tem... Em Porto Alegre, por exemplo, tem muito de turno único, né? Turno corrido. Então eu trabalho 7 horas corridas. Bom, beleza, então algum turno eu vou ter livre. Esse turno tu tem que estudar. Esse turno tem que estudar. Tá, professora, mas eu tenho filho. Cara, só lamento. O teu tempo vai ser mais curto ainda. Eu tenho filho. Nessa quarentena eu tô vendo o quão difícil é estudar, ler, se concentrar com uma criança do teu lado. Por exemplo, a minha filha acorda todos os dias 6 da manhã, às vezes antes. Eu acordo com ela todos os dias de manhã. A mãe dela acorda, mas quem sai da cama e fica com ela sou eu. Então é um momento que eu tento estudar o que eu não estou conseguindo. Então como que eu estou me planejando? Eu estou treinando nesse horário. Que daí eu brinco com ela, eu não preciso raciocinar para treinar. Então eu treino na sala, faço agachamento, blá, 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 blá. Porque no momento do dia eu preciso fazer exercício. Isso é muito importante. Não adianta eu não ter saúde, né? Se eu não tiver saúde, isso é um pré-requisito, eu não consigo estudar. Quando eu estou com febre, eu estou doente, eu não tenho vontade de fazer nada. Né? Então, mas é muita coisa. É muita coisa. Quem que falou que é fácil? Se fosse fácil, todo mundo era concursado, né? Verdade. Muito bem pontuado, doutor Rodrigo. Enquanto você falava, eu lembrava também essa questão que cada um precisa se adaptar às suas formas, né? Eu lembro quando eu estava também, logo no início da faculdade, eu morava em Tumunduva, fazia estágio em Horizontina e estudava em Santa Rosa. Naquela época, os recursos eram diferentes, muito diferentes do que hoje. Então, eu lembro que eu cansei de ler, fazer leitura, estudar em voz alta, gravando com o celular, para no ônibus, enquanto ia para estágio, eu poder colocar o fone e ouvir o meu áudio, né? Legal. Então, são coisas que cada um precisa ir encontrando as suas maneiras de estudar, né? E o Rafael até pontuava aqui nos comentários, ele dizia, é o que nós estamos fazendo agora ao meio-dia, né? Meio-dia. Poderíamos estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui focados. E é legal, assim, por exemplo, eu espero que quem está aqui aproveite esse tempo, né? A gente acabou falando várias coisas aqui interessantes, importantes, que vocês podem usar na preparação para o concurso ou para uma pré-preparação, né? Espero que estejam anotando. Eu vou tentar baixar essa nossa live, Daniele, e aí eu jogo lá no meu canal, ou eu não sei se o IGTV eu não sei se eu tenho, porque como eu não tenho muito seguidor, eu tinha 2 perfis, né? Eu tinha um outro perfil que eu tinha uns 7.000 seguidores, eu fechei ele. Ele existe lá, mas eu não mexo mais nele. Que eu acabei alterando Bom, não interessa. Esse meu perfil tem só 2.000, né? Mas são 2.000 seguidores que tem um engajamento muito, muito grande comigo. Então, cara, eu prefiro ter 2.000 que conversem mais comigo
que escutam e que aprendem comigo algo, e eu aprendo muito com eles, né, em razão das perguntas, das respostas, do que ter 7 mil que estão ali só para estar, né? Sim, Então, verdade. eu vou tentar baixar aqui, eu não sei se no IGTV eu consigo, se eu conseguir, eu baixo aqui para o pessoal ter acesso aí quando quiser, tá bom? Certo. E eu também vou tentar salvar aqui na nossa página agora, quando terminar Ótimo. ela também. Mas, doutor, o nosso tempo está se estourando, está no limite. Então, nós queremos agradecer muito pela tua participação, queremos agradecer a disponibilidade, né? De Tranquilo. aceitar abrir todo esse horário de intervalo do almoço para estar aqui conosco. Então, muitíssimo obrigada por toda essa disponibilidade. Obrigada também a todos que nos acompanharam, né? Ótimo. Esperamos que realmente esse bate-papo possa contribuir para fazer a diferença na vida de vocês. Olha só, vamos pedir para o pessoal printar aí e nos marcar, é bem legal, né? Então, vamos dar um oi aqui, e quem quiser dar um print aí. Aí, muito bom, muito bom. Prazer sempre falar contigo, tá, Dani? Com o teu pessoal aí, tá certo? Joia, da mesma forma, doutor. Muito Tá bom. obrigada e uma ótima tarde para o senhor e também quem está nos acompanhando. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.